queridos irmãos, irmãs, para mim hoje não é uma palestra. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem aí? Primeiramente e mais profundamente um agradecimento. Assim, se a gente conseguisse tocar a nossa alma, eu sinto a presença espiritual de todos, porque no dia 9 de dezembro de 2016, há mais ou menos uns 6 meses, eu passei por uma situação muito complicada. Eu fui para o outro lado. Eu tive uma parada cardíaca e eu realmente recebi o atendimento dos amigos. Eu estava numa festa de Natal, os colegas de trabalho, e repentinamente eu caí e o meu coração parou. E a medicina diz que 3, 4 minutos com o coração parado e sem respiração, você morre. E a princípio eles até pensaram que eu tinha me engasgado e demorou um pouquinho para começar o trabalho de massagem cardíaca, mas eu recebi essa graça. Demorou quase 12 minutos para a ambulância chegar e os meus amigos fizeram o que eles podiam. A ambulância chegou, me deu choque uma vez, 2 vezes, e a terceira vez eu já estava mais do lado de lá do que do lado de cá. Cheguei no hospital com falência já, meia hora depois já do evento, né? E no final eu fui, pela graça de Deus, pela misericórdia e pelas orações que eu recebi desta casa, da outra casa, dos amigos, da família, se existe um momento de solidariedade, da gente se sentir protegido, amado, cuidado, assistido, foram as primeiras energias que eu recebi. Mas eu estou aqui para contar o processo todo, aproveitar para passar para vocês essa experiência que eu vou... que todos os momentos da minha vida ela vai estar muito a fazer parte do meu dia a dia. E essa família aqui vai fazer parte da minha vida para o resto da minha vida, porque vai fazer parte da minha vida para o resto da minha vida. Olha quanto tudo é uma vida, né? Vidas. Eu vou explicar rapidamente aqui. Vamos ver se aqui o nosso amigo funciona. Tecnologia, às vezes, não... Ok. É para lá, para cá. Ok. Vamos no manual. A ver. Pode mudar, vou puxar o cursor para... Deixa eu ver. Ok, então são 3 partes aqui que eu gostaria de passar para vocês, compartilhar a minha experiência. Então eu tive uma experiência de quase morte, então tem todo esse lado, né, que a gente fica tudo, né, que acontece do lado de lá e tal. E depois eu tive a grata satisfação de ter uma experiência espiritual mesmo, de ser assistido e de ter podido... graças à doutrina espírita e à nossa boa vontade de tentar sempre aprender um pouquinho, de ter a conscientização para poder participar do processo do resgate da minha própria vida. Vou passar isso também. E depois, para completar, depois que estava tudo bem, eu tive também uma pequena, eu não diria nenhuma revelação, mas uma inspiração da mensagem de tudo isso, que é o propósito da vida. Então, o que aconteceu comigo não foi um ataque cardíaco. Ataque cardíaco, geralmente, quando a gente tem problema coronário, as veias do coração, os músculos do coração, problemas cardíacos é uma coisa. O que eu tive foi uma morte súbita cardíaca, que foi
que aconteceu comigo foi que um impulso elétrico do coração falhou. Foi suficiente para que o coração entrasse no que eles chamam de ventricular fibrillation. Explico. Então, aqui é um coração normal. Está vendo esses amarelinhos aqui? São impulsos elétricos. Nós temos tipo aqui um geradorzinho de força dentro do coração, que ele joga um impulso para o coração fazer essa... Ele contrai aqui embaixo nos ventrículos, né? Então, ele tem 4 câmaras. Tem os átrios lá e os ventrículos. Então, o que o coração faz? Ele abre e fecha. Mas para ele fazer esse movimento, ele precisa receber um impulsozinho elétrico. Sabe quantas vezes o coração faz esse movimento por dia? 100.000 vezes. Em um dia. 100.000 vezes. Imagina como Deus é bom, né? Porque imagina se a gente tivesse que controlar 100.000 vezes. Coração abre, coração fecha. 100.000 vezes. Fazendo um cálculo um pouquinho assim, rápido e simples, são 2 bilhões de vezes se a pessoa chegar nos 70 anos que o coração vai fazer esse movimento. Então, Dona Elisete é a nossa campeã. O que aconteceu? Então, quando esse impulso elétrico aqui, isso aqui é um impulso elétrico do coração, ele falhou, o coração, em vez de ele abrir e fechar, ele ficou assim. Isso aqui é fibrilação, fibrillation. E se em 3 minutos ele não voltar ao normal, acontece o óbito. A pessoa realmente morre. Então, aí faz esse trabalho de massagem cardíaca, né? Que é o CPR, e é necessário que o coração receba um choque para ele voltar no impulso normal. E os médicos, os cardiologistas, os especialistas, os neurologistas, e eu tive vários istas que me cuidaram, fiquei 2 semanas no hospital, eles acharam que a minha situação era um caso assim, era um milagre. É um caso assim muito especial. Fui até convidado pela American Heart Association para ajudá-los na campanha do CPR e ajudá-los a promover. Fizemos até uma matériazinha. Então, isso foi uma situação que do ponto de vista físico, porque quando eu cheguei no hospital, eu já estava com falência dos órgãos. E a minha esposa chegou, os médicos responsáveis falaram para ela, olha, o caso dele é grave, gravíssimo. Os companheiros de trabalho acharam que eu já, né, porque a ambulância saiu, eles ainda estavam tentando me ressuscitar. Eu não havia ainda retornado aos meus sinais de vida. E eles falaram para minha esposa que eu tinha 50% só de chance de sobrevivência. Mas o problema não é a sobrevivência, é como você vai sobreviver. Porque eles fizeram uma respiração meia mecânica lá, o coração voltou na ambulância depois do 3º choque, mas eles falaram, a gente só não sabe a extensão do dano cerebral que o seu esposo vai ter, porque a falta de oxigênio no cérebro causa um problema que a gente pode até ficar vegetativo, né? Então, a situação era muito grave. Eles me induziram numa coma. Eu fiquei em coma por 2 dias e meio. E não cheguei a ficar assim, flatline o tempo todo. Aquela coma, eu consegui voltar no 2º dia. E, graças a Deus, 2 semanas depois, eles implantaram um aparelhinho aqui, um anjo de guarda mecânico que eu tenho aqui agora, né? Eles não descobriram a causa. Foi a falha, uma pulso elétrico, meu coração super sadio. Eu não sou um atleta, nada, mas tenho uma saúde razoavelmente boa. O que aconteceu comigo exatamente no momento em que o meu coração parou? Que é a parte espiritual da coisa. Eu senti que o meu espírito foi assim, expulso do corpo. Assim, eu fiquei muito próximo do corpo, mas sabe esse túnel que todo mundo fala? Ele realmente existe, tem um túnel. Só que ele não tinha essas luzes, era muito escuro. Era tão escuro que
eu tinha consciência absoluta, completa, que eu estava, que eu continuava vivendo, mas eu estava passando uma situação muito difícil, mas eu não conseguia enxergar nada. E era muito desesperador. Eu estava sentindo a energia do pânico que eu devia estar muito próximo do meu corpo, e estava era o meu espírito ali tentando fazer alguma coisa para sair daquela situação. E exatamente isso que a gente passa no momento da morte também. A gente passa por uma perturbação. O que faz a diferença é a gente procurar se acalmar, pensar em Deus, porque a ajuda está ali. No momento que eu consegui me acalmar um pouco e tentar trabalhar a situação e sair um pouco do pânico, eu senti que eu estava sendo socorrido por espíritos, igual no plano físico, chegou a ambulância e com máquinas e estava todo mundo, e muita gente, olha só como que é o poder da prece, né? Com a mídia, todo mundo já estava, muita gente já estava sabendo, o pessoal que estava ali, o pessoal rezava com tanto fervor, pelo amor de Deus, não deixa que o Valdo vai, e rezava, chorava, tinha um pessoal que desmaiou, era uma situação muito, muito crítica, porque, né, imagina, a gente convivendo com aquilo. E no mundo espiritual que está ali trabalhando do lado, eu fui imediatamente assistido. Chegando no hospital, eu já estava ainda, né, em meia falência, eu ainda senti o meu espírito desprendido, e havia uma junta de médicos, né, de espíritos iluminados. Isso aí é só uma representação gráfica, né? A gente pegou lá do projeto Imagem. Essa equipe médica espiritual, eles estavam conversando comigo. Eu não me lembro exatamente dos rostos, da face deles, mas com tanto carinho, com tanto amor, mas ao mesmo tempo muito, muito técnico. E nesse espaço eu conseguia ver as duas situações acontecendo. Só que eu não tinha ainda controle da situação, porque o choque foi muito forte, né? E as coisas estavam acontecendo muito rapidamente. E eu comecei a ver paredes assim, tipo de cristal, que eu estava numa cápsula. E eu conseguia, era tão visível assim, aquelas preces, aquela energia, como assim aquele calor entrando, porque primeiro estava muito frio, depois foi ficando mais quente, e aquilo ia me ajudando, ia me fortificando, porque a gente se sente debilitado. Conforme eu fui recebendo todo aquele carinho, e com certeza haviam outras entidades familiares que devem ter vindo ao socorro para ajudar, para acalmar a gente, eu me lembro que essa equipe falava: Valdo, foco, vamos focar. Eu precisei trabalhar, eu precisei não, eu fui privilegiado de poder trabalhar nesse próprio resgate. E graças a Deus deu tudo certo. O que aconteceu depois? Depois de 2 semanas, voltei para casa, eu fiz 50 anos no dia 22 de dezembro, faziam mais ou menos um mês que o meu pai havia desencarnado. Então, foram vários, né, foi um trauma atrás do outro. Eu fiquei um pouquinho com aquele PTSD, né, aquele negócio é uma síndrome pós-traumática, que você fica numa situação meio de ansiedade, e às vezes não necessariamente depressivo, mas com bastante... Fica um vazio, é difícil de descrever, fica com um vazio grande e muito agradecido, muito carinho de todo mundo, mas nos meus momentos sozinho em casa eu ainda sentia um vazio. Eu me fazia essa pergunta: qual que é o propósito da minha vida? Qual que é a minha missão? Porque quando eu tinha uns 15, 16 anos, havia acontecido alguma coisa parecida. Eu tive uma convulsão no banheiro e caí, e o meu pai, ele
me salvou daquilo, porque eu tinha engolido a língua, já tinha ficado roxo, e ele teve uma inspiração, né? Uma inspiração, imagina, era médium. Ele não sabia, mas era, porque eu estava tomando banho e tinha umas 5 pessoas em casa, e meu pai vindo do trabalho, eles quis perguntar de mim onde que está o Valdo, tomando banho, e aí ele foi no banheiro, não estava, eu estava lá, já caindo duro, e ele veio e perdeu muitas unhas do dedo, abriu a minha boca, desenrolou a minha língua e eu sobrevivi. Mais 1 minuto ou 2 eu teria já desencarnado. Então, eu já tinha isso já em mente, aconteceu isso, e eu fiquei com esse negócio, esse pensamento começou a ficar assim, rotativo. E uma bela manhã, depois de já, né, eu comecei a ler as obras do André Luiz, de novo, algumas das obras dele, acalmaram bastante. E uma bela manhã eu estava fazendo essa pergunta e sozinho, naquele silêncio, fazendo uma oração, aí me veio como se uma voz tivesse me dito: meu filho, abre a sua Bíblia. E eu tinha uma Bíblia, né? Tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, tinha uma Bíblia, eu abri a Bíblia, assim, no acaso. E caiu exatamente em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Eu já conhecia o Sermão da Montanha, já havia lido, né, estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas naquele momento eu vou concentrar, porque vou tentar ver qual é a mensagem. Li tudo e depois eu consegui tirar que a mensagem era essa: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, que a gente conhece, né? Mas mesmo assim a ficha não estava caindo ainda, porque não, é muita... Eu não me sinto o sal da terra nem a luz do mundo, vai, né? Muito longe disso. Mas essa mensagem não foi para mim. Jesus estava falando para quem? Não foi para o Valdo. Para todos nós, correto? Todos nós somos a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. E aí, com o apoio do Evangelho segundo o Espiritismo, eu comecei a passar pelas bem-aventuranças. E o que eu deduzi, o que eu concluí de ler de novo com carinho e ter colocado a minha situação, é que Jesus está colocando ali, não para mim, gente, eu não tenho mérito nenhum. Eu cometi muitos erros na minha vida, continuo cometendo, a gente procura fazer menos, a gente procura amadurecer mais, mas o amor de Deus é infinito. Se fosse para mim ter desencarnado naquele dia, naquela hora, uma das coisas que eu recebi com muita clareza, naquele momento em que aquelas entidades de luz me falavam: Valdo, foco, é que a vida continua. O momento que eu consegui obter paz interior, que eu consegui aceitar aquela passagem, porque eu estava lutando com tanto vigor para não desencarnar ali agora, família, criança pequena, a gente ama tanta gente, a gente ama a vida, né? A gente não quer ir. Mas se a gente fica nesse processo, a gente não consegue entender o todo. O momento que eu entreguei a minha vida a Deus, e seja feita a vontade dele, não a minha, foi nesse momento que eu consegui trabalhar o meu resgate. O que eu chamo, que eu entendo melhor agora como uma moratória. Eu já era devedor, fiquei devendo muito mais, né? Lá no Brasil a gente chama renovei a duplicata. Renovei a duplicata e tinha bastante gente que estava, né, tentando avalizar, conseguiu algum endosso. Mas eu vou passar rapidamente pelas boas aventuranças, né, pelas bem-aventuranças. Essa aqui. Porque o que eu consegui deduzir foi que Jesus ele veio trazer para nós, com as boas aventuranças,
que nós temos essa missão. Então não é não é a missão do Valdo, não é porque eu passei por esses episódios na minha vida que eu sou a luz do mundo, sou o sal da terra. Todos nós viemos nessa encarnação, em outras a gente tentando sempre fazer mais nessa, para a gente ser realmente um instrumento de amor, de paz, de caridade, de luz. Então, é isso que é ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós já somos, nós não precisamos nos transformar no sal nem a terra. A gente só precisa colocar em ação, executar. Mas a gente tem aquelas coisas que a gente esbarra, que impede, que deixa a gente mais bloqueado. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, para ser pobre de espírito nesse caso, é ser humilde, ter a simplicidade de coração. É exatamente esse ponto, tá? Para focar na minha situação, esse momento de entrega. A gente tem que entregar a nossa vida a Deus. A gente tem que se submeter ao poder do Criador. Quando nós não somos humildes, esse pobre de espírito que Jesus quis dizer, é pobre no sentido que nós somos dependentes, nós dependemos de um poder maior. E Deus, como Pai, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. O momento que a gente começa a viver a nossa vida somente por conta de nós mesmos, que a gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo, ou que a gente acha que a gente não vai fazer nada, que somente nós estamos no centro, que nós estamos no primeiro plano, a gente se distancia um pouco de Deus. Deus fica um pouco no segundo plano. Deus quer que nós façamos tudo que esteja ao nosso alcance. E a gente vai fazendo mais e mais conforme as nossas possibilidades. Quando a gente se bloqueia, a gente fica mais longe do reino dos céus. E o reino dos céus, para mim, foi ter conseguido, no momento que eu fiz essa entrega, Deus, está aí a minha vida, está aí, estou em coma, olha eu aí. Eu realmente não gostaria de ir, mas se for... Eu já tinha recebido tanto carinho, tanto amor naquele momento que toda a tristeza, toda a angústia que a gente tem foi embora. E nesse momento foi que o poder de Deus conseguiu realmente trabalhar. E, né, eles aprovaram o meu crédito, eu fiquei mais um pouquinho. A segunda boa-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí sim a gente precisa muito da doutrina espírita. Como que a gente vai explicar, por exemplo, um amigo da minha esposa, de trabalho, eu fiz 50, ele tinha 47, ele tinha muito mais saúde que eu, ele teve exatamente a mesma coisa. 4 filhinhas lindas, fazendo um cooker perto de casa, também falhou o impulso no coração dele, e ele caiu, o socorro chegou, mas demorou tanto, ficou, né, tiveram que desligar, desencarnou. Recentemente. 350 mil pessoas desencarnam todos os anos por conta disso. Por mais que a gente não tenha nenhum problema, né, isso pode acontecer. Então, mais um motivo para a gente agradecer a Deus todos os dias pelas 100 mil vezes de batidas que o coração faz, né, desses impulsos, porque o coração é uma máquina, mas a gente fica pensando, é uma máquina mecânica, né, porque o impulso elétrico, na verdade, está ligado lá com o cérebro, né? Então, o cérebro está comandando a máquina também. Então, a gente tem que cuidar sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muito possível para mim também, né? Várias coisas a gente pode extrair dessa experiência. E como eu estou aqui compartilhando com vocês como irmãos, uma das coisas que eu acho, né, de coração, que para mim é uma prova. Muito possivelmente, numa outra existência, eu não valorizei a vida como ela deveria ter sido valorizada. Então, isso para mim é um lembrete. Isso para mim é um lembrete. Eu tenho
muita responsabilidade ainda. Eu comecei vários projetos que eu gostaria de terminar, ou então fazer o melhor que eu posso. Eu sei que eu não fiz o melhor que eu posso. Então, tudo o que acontece na vida da gente, nada é por acaso. Várias pessoas que estavam comigo ficaram muito sensibilizadas, muitas delas começaram a cuidar melhor da saúde. Eu comecei a cuidar melhor da saúde, muito embora eu me sinta bem sadio, os cardiologistas não acharam nada, os neurologistas, tudo perfeito, você é um milagre, você é um milagre. A pior coisa que a gente pode fazer com a gente é ter excesso de confiança. Na verdade, a gente não pode também se sentir muito vulnerável. Mas fazer o nosso melhor é cuidar também da gente todos os dias, cuidar da nossa saúde. Eu já não sou tão sedentário igual era, porque eu não achava que era sedentário. Hoje eu já me conscientizo melhor, que eu tinha uma ponta de sedentarismo, né? A gente trabalha muito fazendo as mesmas coisas, não se movimenta tanto, já cuidamos mais. Mas, então, que a gente passe por situações e a gente sempre aprenda. Então, eu acho que eu vou passar a vida inteira aprendendo. Mas para aqueles que vão, a gente perde filhos, às vezes em idade tenra, né, pequenos, a gente perde. Meu pai fez a passagem. Nós tivemos tantos casos que não faz sentido a pessoa ir tão jovem. Mas faz parte do nosso plano reencarnatório. A gente veio aqui com um destino que, entre nós e o Pai Criador, nós temos já a nossa cota de vida, né? Quando chega a nossa hora, realmente está na hora. A gente, às vezes, antecipa isso por negligência da nossa parte. Mas a reencarnação, o presente da reencarnação, é esse consolo que a gente encontra, que às vezes as injustiças que ocorrem, a gente não conseguir compreender porque a gente perdeu, né? A gente até usa o termo errado, usei o termo perdeu. A gente não perde ninguém, né? Porque a vida continua. Na verdade, a vida nossa aqui é muito pobre. A nossa vida real no mundo espiritual não existe palavras, né? A gente lê os livros, o próprio André Luiz, o Emmanuel, a nossa querida Joana de Ângeles, eles têm dificuldade de expressar. E eles são nossos mentores, né? Nós somos muito poderosos no plano espiritual, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar no nosso plano carnal aqui, no nosso plano físico, porque às vezes a gente não se submeteu totalmente ao Pai. A gente precisa ter ainda essa humildade. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Né? Palavra de Jesus. A gente precisa de mansidão, tranquilidade, de paz, porque essa terra, por mais que o ser humano bagunce, a gente desorganize, a gente desrespeite, a gente pratique as maiores violências que a gente pode praticar, a gente está num processo evolutivo e a gente está bem melhor do que a gente já foi. E vamos estar ainda melhor conforme o tempo passa se a gente fazer a coisa certa, a gente educar bem os nossos filhos, deixar essa corrente de herdeiros, né, que eles herdem uma terra melhor do que a gente já recebeu. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Não a justiça dos homens, né? A justiça de Deus, a justiça do amor, da caridade, da solidariedade. O propósito aqui não é entrar na parte evangélica, entrar muito em detalhe. Só passar rapidamente aqui, porque para mim, na mensagem que eu recebi, pessoal, é que nós pratiquemos o Sermão da Montanha como se fosse o complemento dos 10 mandamentos. Né? Lembra dos 10 mandamentos? Nós crescemos com os 10 mandamentos e foi assim que nós fomos instruídos. E Jesus veio com o complemento da lei do amor. Porque no Evangelho ele diz, né, que toda a lei e todos os profetas se resumem nessas duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas,
com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente fala desse amar ao próximo como a si mesmo, a gente está falando do próximo e de si mesmo, né? A gente tem que se amar, a gente tem que amar o próximo. E essas bem-aventuranças são condições. Como que nós vamos ser a luz do mundo, como nós vamos ser o sal da terra. Que, na verdade, deixa eu me expressar melhor. Como a gente vai descobrir aonde está o nosso salzinho e aonde a gente vai tirar toda essa luz que está dentro da gente. E como nós somos que nem uma caixa com compartimentos, né? A gente precisa ir abrindo essas caixinhas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vocês conhecem essa frase? Que não existe amor sem o perdão e não existe perdão sem o amor. Essa é uma das grandes chagas que a gente tem. A gente não consegue perdoar, nós todos ainda. Nós todos temos que passar pelo filtro do perdão. Nós não conseguimos perdoar ainda porque ainda existe orgulho dentro da gente. Porque ainda nós não somos pobres de espírito. Porque se a gente não consegue perdoar, por fraqueza nossa ainda, né? Mas existe ainda um obstáculo, uma barreira que nós mesmos nos impusemos a nós mesmos. Se nós entregarmos a nossa vida e tudo que tem valor na nossa vida nas mãos de Deus e confiar nele e ter essa resignação, não tem espaço para não se perdoar. Nós todos somos misericordiosos. Nós escolhemos não ter a misericórdia e aí fica difícil a gente alcançar a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Né? Pensar o bem, fazer o bem, no nome dessa casa, amor e caridade. Quando a gente ama a nós mesmos e a gente ama o próximo, nós estamos sendo limpos de coração. Quando a gente conspira a paz, quando a gente consegue transformar todos esses pensamentos que giram na nossa cabeça, e são tantos, né? A gente vive uma vida tão preocupada no que a gente vai fazer, né? A gente vive com tanta ansiedade. Para quê? Para que tanta ansiedade? A nossa vida aqui é tão pequenininha, aqui é só um passinho perto da vida imortal que nós somos. Por que a gente tem esses medos, essas fobias? E se amanhã for o nosso dia? Poderia ter sido meu, né? Bati na trave. Mas por quê? O problema é que a gente tem que trabalhar esses medos, essas fobias, essas preocupações, essas incertezas dentro de nós mesmos, enquanto nós temos tempo, estamos aqui. Porque o que acontece é que a gente pode passar por um período até um pouquinho mais longo do que o necessário para fazer continuar essa descoberta no lado espiritual. A melhor coisa que nós queremos ter, que queremos ser, é que despertar no mundo espiritual, de volta a casa, reconhecendo a todos, a tudo e sentindo bem. A gente sempre vai ser assistido, mas se nós não cuidarmos de nós mesmos, vai ser difícil receber a ajuda, muito embora a ajuda está ali do nosso lado. Então a gente é um dos grandes obstáculos que nós temos, dos grandes obstáculos não, dos nossos desafios. Então vamos trabalhar isso porque nós já nascemos puros de coração. Nós somos misericordiosos, nós somos humildes, mas nós fazemos opções às vezes que nos tiram desse caminho. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês estão notando que existe uma sequência? Olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito.
bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Quando nós chegamos aqui nesse estágio, nós já somos discípulos de Jesus, porque nós já estamos com o coração limpo, nós já estamos vivendo uma vida que não é só aqui e agora, nós estamos vivendo em plenitude. E esse é o grande desafio nosso, a gente conseguir viver essa plenitude enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está podendo decifrar tudo o que nós precisamos trabalhar dentro da gente, porque quando Jesus se chamava, eu sou filho de Deus, mas todos nós somos filhos de Deus, Jesus mesmo dizia, mas os pacificadores são aqueles, não somente que têm o coração puro, mas que colocam em ação. Essa é a caridade, é o amor em ação, correto? A gente ouve sempre isso, mas a gente vive pouco o que a gente escuta, o que a gente tem até a convicção, a gente precisa colocar em prática. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é claro, neste mundo ainda imperfeito que somos, nós vamos encontrar injustiça, e toda vez que a gente estiver fazendo bem, a gente ainda vai encontrar oposição, que vai tentar tirar a gente do nosso caminho. Mas, se a gente está fazendo em nome da justiça, se nós estamos fazendo em nome do bem, por pior que nos caluniem, que nos persigam, o reino dos céus vai estar conosco, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é essa paz que a gente carrega. Como é que nós estamos de horário? Bem? Tem mais uns 5 minutinhos, pode ser? Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que é o que a gente está falando, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, que a gente acabou de ver nas boas-aventuranças, né? Grande a sua recompensa, né? Grande a nossa, exulte-se, né? Grande a nossa recompensa. Bastará que o homem não pratique o mal? Isso é uma boa pergunta, não é? Porque se a gente não praticar o mal, quer dizer que a gente está praticando o bem? O que vocês acham? Não, né? Acho que é bem unânime. Não, tá certo. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Isso não quer dizer que a gente vai, né? Porquanto responderá por todo mal. Não quer dizer isso que a gente vai para o inferno, vai ficar num umbral lá largado, e porque você não... Não é nada disso. Na verdade, o que acontece conosco é que nós estamos aqui nessa existência, mas nós já fizemos muita coisa boa. Se a gente quer saber quem somos, é só olha como nós estamos agora. A gente, né, o espírito nosso a gente tem um esquecimento do passado, mas o espírito é o que o espírito é. A gente vai continuar sendo o que nós somos agora. Então, é que nós temos muito mais que oferecer, mas só que a gente está retardando esse nosso passo. Então, a gente não vai estar, talvez, no ambiente mais purificado que está reservado para nós, que nós vamos chegar lá. Mas nós vamos chegar no lugar que nós estamos afinidade para chegar. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade a talento morto. Esse é um figo, né, da figueira. O Emmanuel escreveu isso no livro Palavras de Vida Eterna, e na verdade é uma das interpretações de quando Jesus vai até a figueira, e a figueira não tem fruto nenhum, né? E estava toda bonita lá, e
ela não tinha fruto nenhum. E nós nascemos para sermos frutos, de fazer tudo que a gente pode fazer. Não existe uma árvore que é infértil. A infertilidade, nesse caso, é a falta de ação. Então, vou repetir de novo. A fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. Então, não adianta a gente ter não adianta eu ter passado por isso que aconteceu comigo, vamos colocar aqui o meu caso de novo, né? E ter desperdiçado essa oportunidade maravilhosa de apreciar mais a vida, não só de ficar grato por ter tido o privilégio de estar aqui, ainda contando a nossa história, compartilhando. A luz do mundo e o sal da terra não é falar sobre, é agir. É que eu possa, nas pequenas coisas que eu faça, ajudar alguém com o meu exemplo, com a minha solidariedade. Eu fui ajudado por muitas pessoas, todos vocês aqui, inclusive. Os que estão aqui, os que não estavam, os que ficaram sabendo. A energia da prece foi o sal, o medicamento da alma. Porque sem essa compaixão, sem esse amor, sem esse carinho, eu tenho certeza absoluta, não é porque eu estou em frente de você, eu tenho certeza absoluta, que era a energia que me fazia falta para conseguir entender que os mentores estavam falando foco o quê? Eu não sei o que. O que eles queriam dizer é o seguinte: você precisa lutar pela sua vida. Deus cuida da gente, mas é somente com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com toda a nossa energia que a gente tem pessoal e a energia que a gente consegue receber de alguém, de alguma alma caridosa que nos ajude, que a gente vai conseguir fazer a diferença. Esse é seu sal, trabalhar. O momento que eu consegui captar e acordei e trabalhei tudo isso, foi possível. E para encerrar, fica aí a mensagem final em Mateus, né? Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Meus queridos, muito obrigado. De novo, é de coração que eu agradeço o presente da vida, essa casa de luz. Como é linda a vida. Que nós todos possamos acordar todos os dias, agradecer ao Pai por essa nossa vida, pedir a Ele que nos fortifique, que nos glorifique, que nós possamos, Pai querido, viver intensamente essa luz que existe dentro de nós. Que essa luz nós tenhamos sempre a certeza que ela já está dentro de nós. Dê-nos força, dê-nos coragem para aceitar as nossas imperfeições e, mais importante, Pai, perdão. Vamos nos perdoar, vamos viver sem a culpa, vamos perdoar a todos aqueles que nos fizeram ou que nos aborreceram. Vamos, queridos, resplandecer essa luz. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.